E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para discutir um pouco mais sobre a doutrina, para falar um pouco mais sobre o Evangelho, sobre Jesus e falar um pouco mais sobre conhecimento, em contrapartida com a ignorância que a gente tem visto crescer tanto nesses dias. E eu queria trazer uma mensagem um pouco diferente hoje. Não é algo tão falado, mas é algo que eu tenho certeza que é muito profundo. Antes de ler, eu queria contextualizar algumas coisas do que eu vou pregar, do que eu vou falar, não sei, do que vai ser discutido aqui. Todo mundo praticamente conhece a história de Lázaro. Era um grande amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta, e ele havia morrido. Jesus recebe a notícia e depois de 3 ou 4 dias ele vai até o encontro de Lázaro. Ele recebeu a notícia que ele estava muito doente, que ele havia morrido e tudo, e ele foi. E quando ele chega lá, depois desse tempo, todo mundo desesperado, se você tivesse chegado aqui mais cedo, ele ainda estaria vivo, aquele chororô, e Jesus olhando, gente, vocês não entenderam. Lázaro, vem para fora, meu filho. E Lázaro é ressuscitado depois de 3, 4 dias morto, onde ele já estava fedendo, estava fedorento já. Ele é ressuscitado, ele é refeito, ele sai de dentro daquele túmulo e todo mundo fica, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela galera não tinha presenciado milagres. Era uma galera de um período depois de 400 anos, onde ninguém teve uma sensibilidade, ninguém ouviu a voz de Deus. Enfim, muitos estavam crendo em Jesus por causa desse sinal, por causa desse milagre. Lázaro, ele havia sido ressuscitado depois de... Na cultura judaica, só é considerado morto uma pessoa depois de 3 dias. Por quê? Existem algumas doenças até hoje que a pessoa podia estar desmaiada, que a pessoa podia... É como se fosse um estado de quase morte, em que a pulsação fica muito baixa, fica quase imperceptível. Enfim, dentro da cultura judaica, hebraica, eles tinham o costume de esperar 3, 4 dias para ter como certo a morte de uma pessoa. Então eles tinham como certo que Lázaro havia morrido e que Jesus havia o ressuscitado. Então esse sinal estava atraindo muita gente, estava muita gente olhando e falando, cara, esse Jesus é profeta, esse Jesus é cabuloso. Vou crer nesse cara. Olha ali, Lázaro está vivo, esse cara estava morto, ele ficou tanto tempo morto. E a palavra tinha muito peso naquela época. Se falou que estava morto, se falou que ressuscitou. Testemunhas oculares, até hoje, num tribunal, uma testemunha ocular tem um peso muito grande. E muitos estavam crendo em Jesus. E os fariseus, os saduceus, as seitas judaicas daquela época, já haviam decidido nesse momento que eles matariam Jesus. E a partir disso, também estavam começando a fazer um complô para matar Lázaro. Foi o primeiro não, mas foi um grande Game of Thrones da época de Jesus, onde era muita intriga política, muito jogo pelo poder. E nesse contexto, Jesus chega em Jerusalém, naquela entrada magnífica e tão simples. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, e jogavam coisas no caminho para ele passar. E todo esse contexto foi para entender o que vem agora. João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Então subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos. Os fariseus já tinham decidido que matariam Jesus na Páscoa, que ele não passaria da Páscoa, seria durante a grande festa, uma mobilização, eles fariam tudo na surdina, Game of Thrones, muito claro, muito direto. Matariam Jesus, matariam Lázaro, já estava conversando naquilo tudo, Jesus sabia, e nesse contexto ele entrou em Jerusalém, com muitos falando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é um profeta cabuloso, enquanto outros estavam, rapaz, olha a inveja. Olha a treta. Esse cara vai morrer. Nesse complô, surgiram alguns gregos que queriam conversar com Jesus. E agora eu queria fazer um parênteses. Quando a gente lê em Lucas sobre Jesus sendo tentado no deserto, nos evangelhos tem também, mas
queria citar o de Lucas. Transformar pedra em pães, pular de um precipício, adorar Satanás. Não sei porquê, mas eu não imagino isso sendo uma tentação profunda em Jesus. Isso tinha cheiro de demônio, isso tinha cara de Satanás. E Jesus tinha certeza, ele tinha acabado de ter uma experiência dos céus se abrirem e Deus falar e ele ouvir, e isso é um dos. Imagina em 30 anos quantas experiências ele não teve, quantas vezes ele ouviu alguma coisa. Então, se você parar para pensar, são tentações que abrangem muitas coisas para a nossa vida, é um aprendizado muito grande. Tentou Jesus, senão não seria chamado de tentação. Porém, não dá para imaginar como sendo a única ou a maior. Vou ler o texto. Mais um pouquinho. 21. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Isso os gregos falando. Filipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Pausa mais uma vez. Entre o 22 e o 23, não tem escrito qual é a pergunta dos gregos. Começa assim: Jesus lhes respondeu. Se Jesus respondeu aos gregos alguma coisa, é porque eles falaram alguma coisa primeiro, mas a Bíblia não cita. O que eu vou falar agora é uma tradição dentro da igreja ortodoxa grega, que eles mantêm muito bem a tradição deles. E o que eles dizem, que os gregos foram dizer a Jesus? O rei de uma determinada província da Grécia, de um determinado terreno, digamos assim, da Grécia, ele mandou alguns homens até Jesus. Se você perceber no 20, fala que alguns homens foram a Jerusalém adorar a Deus. Então aqueles gregos, eles eram judaizantes. Eles criam em Yahvé, na cultura judaica, mesmo sendo gregos. E esse rei, o que conta a tradição é que ele, ouvindo falar de Jesus, ele sabendo o que Jesus estava fazendo, ele percebeu: cara, esses religiosos vão te matar, porque o que você está falando está muito à frente do seu tempo. Para hoje, Jesus ainda está muito à frente do nosso tempo. Não é à toa que existe um livro que chama Jesus de um homem mais inteligente da Terra. E ele não só foi, como ele é. E aquele rei grego valoriza muito conhecimento, grego valoriza muito coisas que hoje se perderam. Mas eles perceberam isso e falaram: Jesus. Aliás, ele pensou antes de mandar os caras: precisamos ter Jesus aqui conosco, porque se ele ficar lá, ele vai morrer. Precisamos trazer ele para cá, porque aqui eu consigo proteger ele, a gente consegue escrever todos esses ensinos, ele vai encontrar mentes abertas para receber do que ele tem pregado, aqui ele vai estar protegido, nós vamos preservar a vida. Uma belíssima oferta. O que os gregos foram fazer ali? Virar e falar: Jesus, aqui, nós sabemos que se você ficar aqui, você vai morrer. Vem com a gente, porque o rei, ele está oferecendo para você proteção e imortalidade. Em qual sentido? A mesma imortalidade que os filósofos gregos têm hoje. Pensamentos, ideias, todas escritas, todas guardadas, preservadas e difundidas. Os seus milagres serão contados, os seus ensinos serão preservados, será uma coisa louca. Vem com a gente. Se você ficar aqui, você vai ser apagado da história. Jesus então responde. João 12, 23. Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai.
Agora minha alma está perturbada. E o que direi, Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez mais. Todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiram: um anjo falou com ele. Jesus lhes esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Faz sentido, não faz, essa resposta de Jesus para a oferta tão maravilhosa? E aonde eu quero chegar? A maior tentação de Jesus não foi aquela com cheiro de demônio. A maior tentação de Jesus não foi aquela que veio com cara de maldade. A maior tentação de Jesus não veio como que a gente está acostumado a ver as tentações derrubando tantos e tantos cristãos. Mas a maior tentação de Jesus foi mudar o seu propósito. A maior tentação de Jesus foi uma oferta maravilhosa. Uma oferta que, convenhamos, se fosse no nosso tempo, a gente pregando em algum lugar, a gente sabendo que seria morto, chegar um rei mandando mensageiros para buscar e proteger a nossa vida, a gente ia falar: isso é resposta de Deus. Isso é uma proposta de Deus. Jesus não disse em momento nenhum no deserto que Satanás estava perturbando a alma dele, mas ele disse que essa oferta perturbou. As nossas maiores tentações são aquelas com cara de bondade, são aquelas com cara de benevolência, são aquelas com cara de amor, com cara de preservar a vida. Porque elas mudam quem nós somos, elas nos tiram do nosso foco, elas mudam o nosso propósito. Jesus fala: foi com esse propósito que eu vim, foi para isso que eu vim. Não vou deixar essa coisa muito boa me separar daquilo que eu vim. Imagina, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ele seria separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E tinha uma oferta de imortalidade, de escritos, de pensamentos e de feitos. Ele preferiu crer e ter fé no Pai e entender que essa tentação era uma tentação, que essa oferta era uma tentação. Imagina nós hoje. Eu tenho um chamado para pregar, dando um exemplo. Tenho um chamado para ir para a África como missionário, para o Congo, que vive uma guerra civil desenfreada, para ficar lá, pregar lá, e eu sei que provavelmente eu vou morrer nesse lugar. E veio uma proposta de um rei, de um presidente, de um governante, de um primeiro-ministro: Felipe, eu tenho ouvido do que você tem feito no Congo, vem para cá, porque se você ficar aí, você vai morrer, aí você não está encontrando pessoas que estão ouvindo da palavra. Aqui você vai encontrar, vem para cá, que eu vou te proteger, vou te dar um cargo na igreja, vou te dar liderança. Você vai ser reconhecido dentro das instituições evangélicas de todo mundo. Mas se esse não é o meu propósito, de que vale? A série é conhecimento versus ignorância. Nós precisamos conhecer e saber que o nosso maior inimigo não é aquele que vem com aparência, com cheiro do mal, mas é aquele que vem com aparência de benevolência, mas que vai nos transformar em algo que nunca foi o propósito original de Deus para as nossas vidas. Essa foi a maior tentação de Jesus. A única que ele disse: eu estou completamente, Sua oferta mexeu comigo. Mas ainda assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Amém. A paz de Cristo.